Pronto, Brenda, podemos iniciar, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Brenda, sou residente de nefrologia do primeiro ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os capilares, né? Sobre as membranas de diálise no geral. Antes de começar, eu trouxe um caso clínico para a gente pensar, né? Refletir e talvez no final da aula a gente voltar nele de novo. É um paciente de 75 anos, hipertenso, diabético, diagnosticado com mieloma múltiplo em março de 2025 e que veio evoluindo com piora progressiva da função renal. A equipe assistente opta por início de terapia renal substitutiva. Nos primeiros minutos da sua segunda sessão de diálise, né, de hemodiálise, em uso de um capilar e uma membrana especial que auxilia no tratamento de uma das suas comorbidades, esse paciente começa a cursar com prurido, inquietação, rubor, tosse, cefaleia e febre. Qual que seria a principal hipótese diagnóstica? Então, assim, baseado nesse caso clínico, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre as membranas, os capilares de diálise, e no final a gente volta nele para refletir mais. Então, um breve resumo para a gente começar a falar. A terapia de substituição renal, ela pode ser realizada por diálise, né, seja esta hemodiálise ou a diálise peritoneal, ou por meio do transplante renal. Embora a reposição verdadeira e completa da função renal ela não seja proporcionada pela diálise, essa modalidade remove resíduos metabólicos e o excesso de água corporal, além de repor as reservas do corpo para a gente conseguir sustentar a vida. O aparelho de diálise ele é composto pelos seguintes componentes. O dialisador, que é o tema da nossa aula, né, as membranas, os capilares, como que a gente vai dar um enfoque. A solução de diálise, que é o dialisato, que a gente já falou um pouquinho na outra aula de diálise, né, lá no início desse módulo. Tubulação para transporte do sangue da solução de diálise. E uma máquina, né, responsável por alimentar e monitorar mecanicamente esse procedimento. Vamos relembrar então um pouquinho da depuração do soluto. O soluto ele é removido do compartimento intravascular por meio de um transporte difusivo, convectivo ou ambos. Lembrando também do meio de absorção. Esse transporte ele depende de múltiplos fatores, incluindo o gradiente de concentração entre o sangue e o dialisato, o tipo e a quantidade de dialisato também, a vazão de fluxo sanguíneo, as propriedades da membrana de diálise, né, o enfoque da aula, assim como o tamanho e as propriedades físico-químicas de cada soluto a ser removido ou filtrado. O transporte difusivo ele é o principal meio de remoção de resíduos metabólicos em pacientes que são submetidos à hemodiálise. Esse transporte ele depende da interface do sangue do paciente com o fluido dialisante, o que ocorre por meio do fluxo através dos poros localizados dentro de cada fibra da membrana de diálise. O transporte difusivo, ele concretiza-se quando o sangue que flui dentro de cada fibra oca encontra o fluido dialisante que banha essas fibras. Lembrando que esse transporte, ele é bidirecional. Ele pode ocorrer tanto do sangue para o dialisato, como do dialisato para o sangue. E no fim das contas, ele resulta de uma função da diferença de concentração do soluto em relação ao sangue e ao dialisato, da área da superfície da membrana também, né, da porosidade e da espessura da membrana, além do tamanho molecular do soluto e da vazão de sangue do dialisato. Por que isso é importante? Porque mais para frente eu vou falar um pouquinho do coeficiente de transferência de massa de um dialisador, que é uma propriedade muito importante que define sua capacidade, varia tanto com a profundidade como a porosidade da membrana, o tamanho molecular do soluto em questão e também das vazões de sangue dialisato. E falando, né, nessas vazões de sangue dialisato, a gente lembra que eles estão em direções opostas, né, através do dialisador, que é o mecanismo de contracorrente, com vazões de dialisato, que geralmente elas são ajustadas em 1,5 a 2 vezes as vazões de sangue. Como assim? Na maioria das vezes tá com fluxo de sangue de 300, 350, até 500 no máximo, e um dialisato de 500 até no máximo 800. Acima de 800, a literatura nos mostra que não é tão benéfico, né, ficar aumentando o dialisato. Esse fluxo em contracorrente, ele é essencial para maximizar a depuração difusiva desses solutos residuais metabólicos. Nós temos também o transporte convectivo, muito lembrado, né, muito
destacado na hemodiafiltração. Nesse mecanismo, os solutos eles são efetivamente arrastados pelo fluido à medida que ele se move através da membrana, dependendo do seu tamanho em relação aos tamanhos dos poros da membrana. É um mecanismo, né, um método muito importante no transporte de solutos maiores, solutos grandes, que possuem um coeficiente de peneiramento próximo a zero. Mas o que é isso, Brenda? O coeficiente de peneiramento é uma razão entre a concentração de soluto no filtrado e no plasma arterial. Então, aquela substância que tem um coeficiente de 1 é um soluto que passa desimpedido, livremente ali. Enquanto que um soluto com um coeficiente de peneiramento de zero, ele é completamente rejeitado. Então, é um soluto que tem dificuldade de ser filtrado. Nesses casos, o transporte convectivo, ele é muito mais importante. Nós temos ainda a absorção, né, que ainda não está comercialmente disponível para as máquinas de hemodiálise de manutenção, mas é muito utilizado no âmbito de nefrologia intensiva, né? Geralmente está muito relacionado a proteínas grandes, assim como beneficia os pacientes que estão mais sépticos. Agora, entrando mesmo no foco da aula, os dialisadores. Os dialisadores, eles são compostos por uma cápsula de aproximadamente 20 centímetros, né, uma cápsula ou um invólucro de poliuretano, dentro do qual as fibras ocras, num total de aproximadamente 15.000, ou as placas de membranas paralelas são suspensas dentro desse dialisato. As fibras ocas ou essas placas, elas funcionam como uma membrana semipermeável, através do qual o sangue e o dialisato eles vão fluir. Os dialisadores de fibra oca, eles também são chamados de capilares, né, que é o nome mais comum que a gente vê, e eles são os dialisadores mais comuns de uso atualmente. Os dialisadores de placas paralelas, eles estão começando a cair em desuso já. A escolha de um dialisador deve ser orientada por medidas de adequação da diálise, pela necessidade percebida de biocompatibilidade, que é um termo que eu vou explicar um pouco mais à frente, e também pelas características particulares de cada paciente. Atualmente, existem vários tipos de membrana utilizada para fabricar os dialisadores. Aqui eu destaquei 4 principais: celulose, a celulose substituída, a celulose sintética e a sintética. A celulose não modificada, né, ou celulose pura, ela é também chamada de cuprofano e é uma membrana à base de polissacarídeo obtida a partir do algodão que é prensado. Então, ela é composta por cadeias de anéis de glucosano com abundantes grupos de hidroxila que ficam livres ali. Era um dos tipos de membrana mais utilizados antigamente, mas caiu em desuso por sua bioincompatibilidade. Nós temos as membranas de celulose substituída, que são obtidas pela ligação química de um material a esses grupos hidroxilas livres, né, que eu acabei de falar, na superfície do polímero de celulose. O tipo mais comum é o acetato de celulose, no qual o acetato ele substitui cerca de 80% dos grupos hidroxila. Nós temos também as membranas celulossintéticas, que são modificadas pela adição de um material sintético específico à celulose liquefeita ali durante a sua formação. Um dos materiais mais citados na literatura é esse dietilaminoetil, na produção ali da membrana. E temos as membranas sintéticas, né? Em geral, essas membranas sintéticas ou sem celulose, elas apresentam uma maior permeabilidade e são mais biocompatíveis do que as membranas somente de celulose ou que tem a celulose substituída. Existe uma variedade dessas membranas disponíveis atualmente, incluindo as membranas de polissulfona, de policarbonato, de poliamida, de polimetil metacrilato, dentre outras, sendo que as mais utilizadas atualmente são as de polissulfona. Muitas preocupações, né, relacionadas à menor permeabilidade, assim como a maior bioincompatibilidade, meio que afastaram as membranas de celulose pura do mercado, né, deixando mais essas de celulose substituída, celulose sintética e as sintéticas, como as membranas mais dominantes. E eu falei tanto de compatibilidade, bioincompatibilidade, mas agora que de fato nós vamos entender o que que é. A bioincompatibilidade com sangue, ela é uma propriedade importante, né, inerente ao tipo de membrana do dialisador. Durante a diálise, o contato do sangue com a membrana de diálise, ela pode iniciar ou até mesmo incitar uma resposta inflamatória e ativar o sistema complemento, né, numa interação conhecida como bioincompatibilidade.
essas membranas, embora toda membrana ative o sistema complemento em algum grau, as membranas de celulose, como eu falei antes, elas são consideradas as mais bioincompatíveis. A ativação do sistema complemento nos outros tipos de membrana, elas acontecem em menor grau. Então, acontece no menor grau na celulose substituída, nas células sintéticas e nas sintéticas também. Apesar de a gente ainda não ter, né, evidências claras e comprovadas de que o uso prolongado de membranas biocompatíveis esteja associado a uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida em comparação às membranas bioincompatíveis, porque os estudos, né, eles meio que cessaram porque houve uma maior substituição dessa celulose pura pela celulose sintética, pela célula sintética. Então, a gente não tem uma comprovação meio que pelo benefício mesmo que foi visto com os outros pacientes. Então, acabou que todo mundo começou a aderir às membranas sintéticas e às celulose modificadas. Agora, nós vamos passar para um conceito de permeabilidade na membrana, que talvez seja uma das partes mais importantes da aula. Antes de falar diretamente do fluxo, que está relacionado à permeabilidade, eu queria falar de dois conceitos, que um envolve o fluxo e o outro é a eficiência, porque toda vez que a gente procura esse assunto de capilar, de membrana na literatura, isso vai aparecer. O primeiro deles é o fluxo, né, que está relacionado à permeabilidade na membrana do dialisador, mais especificamente a permeabilidade a moléculas grandes, como a beta-2 microglobulina. E o segundo é a eficiência, que está relacionado à permeabilidade, né, à capacidade de filtração desse dialisador, mas relacionado a moléculas pequenas, como ureia e creatinina. E está muito entrelaçado com o coeficiente de transferência de massa, que eu vou falar um pouco mais à frente. Dito isso, o fluxo, né, ele vai referir-se à permeabilidade da membrana do dialisador, principalmente as moléculas maiores. O fluxo de um dialisador, ele é definido pela sua depuração de beta-2 microglobulina. E as membranas de alto fluxo, quando a gente compara com membranas de baixo fluxo, elas apresentam poros que têm uma maior permeabilidade, né? São poros que têm um raio médio de aproximadamente 3,9 milímetros, então eles conseguem filtrar mais. A gente define um dialisador como de baixo fluxo quando ele tem uma taxa menor que 10 ml por minuto. Médio fluxo quando ele tem uma taxa de 10 a 20 ml por minuto. E alto fluxo quando ele tem uma taxa superior a 20 ml por minuto. Essas membranas, quando elas são utilizadas para fazer uma hemodiálise, né, as membranas de alto fluxo na hemodiálise permitem a filtração de proteínas, de moléculas que têm até 15 kilodaltons. Quando envolve o conceito de hemodiafiltração, com a maior ênfase no transporte convectivo, essas membranas conseguem fazer uma metabolização, uma filtração, né, de moléculas de até 25 kilodaltons. Então, são dialisadores que têm um alto fluxo, né, uma permeabilidade grande. Um outro conceito que a gente tem que entender aqui é em relação ao conceito de corte. No caso, quando a gente fala membranas de alto corte, médio corte, a gente está relacionado ao tamanho do poro também. São poros ainda mais largos, só que eles são mais uniformes, o que faz com que essa uniformidade dos poros permita uma maior depuração de toxinas urêmicas. Então, esse conceito também está relacionado à eficiência. Os dialisadores de corte médio, eles tornaram disponíveis assim para uso em hemodiálise convencional tem pouco tempo. Eles são dialisadores que têm um tamanho de poro maior, como eu falei, e eles são projetados para melhorar a depuração da molécula intermediária, sem promover a perda de albumina do dialisato, porque quanto maior o poro também, a gente tem maior perda de proteínas, sendo a albumina uma das nossas principais preocupações. O artigo que eu usei para fazer dessa aula, ele inclusive até cita uma meta-análise que incluiu 9 estudos comparando os dialisadores de médio corte com de alto fluxo. E demonstrou que o uso de dialisadores de médio corte resultou em uma maior depuração de moléculas intermediárias, incluindo a beta-2 microglobulina, e ajudou também em níveis mais baixos de fator de necrose tumoral alfa, então trazendo uma contribuição para redução de fatores inflamatórios também. Nós temos também, além dos dialisadores de médio corte, os de alto corte. Eles possuem grandes poros que permitem a passagem eficiente de proteínas que variam aí de 25 até 50 kilodaltons. Esses dialisadores, eles não são utilizados para hemodiálise convencional,
Principalmente porque, como o poro é muito grande, a remoção de albumina como efeito indesejável, ela acontece, né? Mas eles têm sido utilizados como métodos extracorpóreos de remoção de cadeias leves em pacientes com mieloma múltiplo e em nefropatia por cilindros de cadeia leve também, lembrando da cadeia capta e da cadeia lambda, que são cadeias que têm um peso, né, inferior, um tamanho inferior a 45 kilodaltons. A capa, se eu não me engano, tem cerca de 20 e a lambda 45. Então, são dialisadores que fazem a diferença para os pacientes que têm amiloidose, que têm mieloma múltiplo, né? E também podem ser utilizados na terapia renal substitutiva contínua, mais precisamente na hemodiálise venovenosa contínua. Então, tem uma maior depuração de mediadores inflamatórios, com maior depuração de toxinas também. No fim das contas, beneficia muito aquele paciente que está na CIS, né? Aquele paciente séptico. Uma outra curiosidade é que no uso de dialisadores de alto corte, foi visto que há uma maior transcrição dos receptores de transferrina. É bem maior nesses de alto corte quando comparado aos de alto fluxo. Então, nesse estudo, eles demonstram uma melhor eritropoiese nesses pacientes. Vamos falar agora de especificações dos dialisadores. A primeira delas é o coeficiente de ultrafiltração, que é um dos mais importantes. Esse coeficiente de ultrafiltração, ele é uma medida da permeabilidade do dialisador em relação à água. Esse coeficiente corresponde ao volume de fluido, né, melhora, que é transferido através da membrana por milímetros de mercúrio de pressão transmembrana. Um coeficiente de ultrafiltração baixo, ele denota uma baixa permeabilidade à água. E quanto menor a permeabilidade à água, maior a pressão transmembrana necessária para atingir a ultrafiltração. Por outro lado, dialisadores com especificações de coeficiente de ultrafiltração mais altas, eles atingem os volumes de ultrafiltração desejados com pressões transmembranas mais baixas. E a remoção do volume é alcançada pela ultrafiltração, que é controlada de forma a evitar perdas excessivas de volume. Os aparelhos contemporâneos, hoje em dia, eles exigem apenas que a perda de fluido desejada para o tratamento seja inserida no aparelho. A gente está até acostumado com isso na diálise. Caso desenvolva sintomas intradialíticos de hipotensão ou de hipovolemia, a meta de ultrafiltração pode ser modificada para a gente minimizar esses efeitos, né? Então, a gente pode ir lá, reparar o F, diminuir a UF, né, ou até aumentar, pode modificar o perfil de perda, o perfil de UF, como o doutor Fernando sempre nos ensina. Enfim, as tecnologias para medir essas alterações intradiolíticas no volume sanguíneo, mesmo no intravascular, elas continuam a evoluir. Um exemplo que a gente tem disso mesmo é o monitoramento contínuo do hematócrito, que as máquinas hoje em dia, né, estão vindo com essa monitoração do hematócrito, tanto absoluto como da saturação de O2. E auxilia muito nessa questão do coeficiente de ultrafiltração, para a gente ver essas alterações intradialíticas também. Muito importante. Uma outra especificação do dialisador, e também uma muito importante, associada ao conceito de eficiência, é o coeficiente de transferência de massa. A depuração de vários solutos do sangue é uma função da eficiência do dialisador. As depurações do dialisador elas são rotineiramente relatadas como depurações de ureia ou de creatinina, que são os pequenos solutos, bem como depurações de vitamina B12, que são os solutos grandes. A depuração da ureia ela é geralmente relatada como aquela observada em fluxos sanguíneos que variam de 200 até 400 ml. O coeficiente de transferência de massa diz respeito à medida quantitativa, né, da eficiência de depuração de um dialisador específico, que é definida pela porosidade e espessura da membrana, tamanho do soluto e vazão de sangue e do dialisado. O coeficiente de transferência de massa para a ureia, geralmente ele varia de 200 até 1.100 entre os diferentes dialisadores, as diferentes membranas disponíveis. Geralmente, a gente calcula o coeficiente de transferência de massa para um dialisador específico a partir, né, de uma taxa de fluxo sanguíneo aí entre 300 e 400 ml por minuto. Alguns pesquisadores, eles até sugerem que a importância desse coeficiente de transferência de massa vai além disso, que ele pode nos auxiliar na escolha inicial do dialisador em determinados cenários clínicos, como, por exemplo,
Pacientes pequenos e aqueles que são submetidos à diálise para lesão renal aguda. Nesses, a gente requer, né, uma remoção gradual do soluto, ela é mais desejável para evitar, por exemplo, a síndrome do desequilíbrio causada por hemodiálise. Então, esses pacientes, eles podem ser tratados com um dialisador que tem um coeficiente de transferência de massa inferior a 300, por exemplo, com um avanço gradual para um dialisador mais eficiente. Evita essa síndrome, né, e as consequências mais graves causadas por elas, como, por exemplo, o edema cerebral. Pacientes que são submetidos à terapia de hemodiálise crônica, eles já podem ser tratados com um dialisador que tem um coeficiente de transferência de massa entre 300 e 600, mais eficiente em relação ao exemplo anterior. E indivíduos que necessitem de diálise de alta eficiência, como pacientes de grande porte, né? Eles podem ser tratados com dialisadores com um coeficiente de transferência de massa maior que 600, porque eles vão precisar de uma diálise mais eficiente, né? Correspondente ao seu piso. Em relação à área de superfície do dialisador, a área de superfície da maioria das membranas dialisadoras, ela varia entre 0,8 e 2,1 metros quadrados. Dialisadores que têm uma área de superfície maiores, normalmente eles apresentam altas depurações de ureia. No entanto, como eu acabei de falar, a eficiência do dialisador ela é descrita conforme o coeficiente de transferência de massa. E é fundamental para atingir a depuração ideal de ureia, independente da área de superfície do dialisador. Então, no caso, o tamanho da membrana, né, o tamanho do soluto, a vazão de sangue do dialisador vão influenciar muito mais do que, de fato, a área de superfície do dialisador. Aqui eu até coloquei imagens, né, dos poros da membrana só para a gente entender como é que é. É um corte, né, para ver certinho. Quanto ao volume de preparação do dialisador, o volume de sangue necessário para o enchimento dos dialisadores de fibra oca, ele é menor, né, do que o necessário para encher dialisadores de fibra paralela. Diferente de alguns dialisadores de fibra paralela também, a capacidade de volume sanguíneo dos dialisadores de fibra oca, ela é essencialmente fixa, e ela não aumenta com o aumento da pressão transmembrana. O volume de prime, ele depende da área de superfície do dialisador e varia entre 60 e 120 ml aí, excluindo o volume de prime das linhas de sangue, que adiciona entre 100 e 150 ml. O volume total de prime, portanto, ele varia aí entre 160 e 270 ml no total de tudo. Volumes de prime mais baixos, eles são desejáveis, né, para minimizar o risco do comprometimento hemodinâmico no fim das contas. Outro tópico importante seria sobre a esterilização e a reutilização desses dialisadores. A maioria dos dialisadores é esterilizada pelo fabricante com óxido de etileno. Nos casos em que houver suspeita, né, de reação alérgica a esse esterilizante, a gente pode utilizar um dialisador que seja esterilizado pela irradiação gama ou por autoclavagem a vapor. As membranas de fibra oca, elas são mais fáceis de manusear, esterilizar e reutilizar. E os dialisadores de placas paralelas, eles são menos fáceis de reutilizar, mas podem ser mais baratos. Aqui a gente lembra, né, do HU como capilares de uso único, que é um benefício e um privilégio, né, para todos os pacientes, assim como para o pessoal da enfermagem também, porque fica mais tranquilo, né, de coordenar o salão, e com o passar do tempo, com o reuso, né, de todos esses dialisadores, das membranas mesmo, pode haver uma redução da sua capacidade de filtração, né? Aqui a gente tem o benefício de ter capilares de uso único, evita também outras contaminações. Caminhando para o fim da apresentação, vou falar um pouquinho das reações alérgicas, né, que são as reações do tipo A e a do tipo B, as duas principais. As reações do tipo A, elas ocorrem nos primeiros minutos da hemodiálise e varia de sintomas leves, né? Sendo esses coceira, queimação, rubor, pode ter tosse, pode ter chiado, pode ter espirro, pode ter cólica, diarreia, febre, calafrio, vários sintomas assim mais inespecíficos. Além de sintomas mais graves, e nesses sintomas mais graves incluem dispneia, hipotensão, sensação de morte iminente e até parada cardiorrespiratória. Esses sintomas mais graves, né, podem estar incluídos neles, inclusive a reação anafilactóide, principalmente nos pacientes que fazem uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina, porque ocorre um maior aumento da bradicinina quando em contato com determinado capilar. São provavelmente causados por substâncias lixiáveis do dialisador,
como óxido de etileno, ou por contaminação, né, de peptídeos bacterianos. O tratamento ele consiste na interrupção imediata da diálise, sem necessidade de retornar o sangue para o paciente. Também podemos utilizar medicações para tratar os demais sintomas, né, como antistamínicos, esteroides, às vezes vai ser necessário epinefrina, broncodilatadores, dentre outros. E as reações do tipo B, elas ocorrem em cerca de 30 minutos do início do tratamento dialítico. E geralmente há uma melhora dos sintomas com a continuação desse tratamento. Os sintomas mais comuns são dor torácica e lombar, pode ter dispneia, vômitos e até mesmo hipotensão. A anafilaxia é rara, assim como outros sintomas mais graves também que podem acontecer na do tipo A, né? Como a parada cardiorrespiratória. São reações que são mediadas pelo sistema complemento e o tratamento é tipicamente de suporte, visto que a maioria dos sintomas vai desaparecer com a continuação da diálise. Bom, gente, foi um resuminho que eu fiz, né, do que eu achei mais importante de capilares e dialisadores. E para finalizar, eu vou voltar no nosso caso clínico para a gente pensar um pouquinho o que aconteceu. Alguém quer falar alguma coisa, pensar qual tipo de reação que aconteceu, qual capilar que ele estava usando, ou algo do tipo? Bom, esse paciente, ele provavelmente estava usando um capilar de alto corte, né? Tem um diagnóstico de mieloma múltiplo, pode ajudar ali na nefropatia do mieloma, né? A filtrar. E muito provavelmente ele cursou com uma reação do tipo 1, né? Que foi nos primeiros minutos, tipo A, os primeiros minutos ali da sessão de hemodiálise, né? Com sintomas de prurido, inquietação, cefaleia e febre. Provavelmente era um capilar que foi reutilizado. E o tratamento inicial teria que ser a interrupção imediata da sessão de diálise mesmo. E Brenda, parabéns. É, o Paulo veio aqui perguntar sobre um paciente. Acabou que só